Bom, vamos recordar um pouquinho a respeito de sinapse, já que ela é extremamente importante para o funcionamento do sistema nervoso. O que é sinapse e que é tão importante para o sistema nervoso? Bom, são pontos de união entre duas células nervosas ou entre uma célula nervosa e uma célula efetora, que pode ser um músculo ou glândula. Nessa ilustração, nós estamos vendo uma sinapse que existente entre duas células nervosas. Então, estamos diante de uma sinapse interneuronal, neurônio e neurônio. É uma figura de sinapse. Nessa imagem lateral, nós já estamos vendo um terminal axonal chegando em uma membrana da fibra muscular. Então, essa situação aqui já é a situação da sinapse que ocorre entre uma célula nervosa e uma célula muscular. Então, estamos diante de uma figura de uma sinapse neuromuscular. Sinapse nada mais é do que essa figura, é a definição dessa figura que representa a união entre dois pontos. E há quem diga que sinapse é o ponto de união em quaisquer células do organismo do animal. Essas sinapses elas podem ser classificadas, novamente, sob o ponto de vista didático, quanto à localização, assim como quanto à função e as estruturas que estão envolvidas. Quanto à localização, vem na história de estar localizado no sistema nervoso central ou no sistema nervoso periférico. Se estiver localizado, então, no sistema nervoso central, são classificados como sinapses centrais. São aquelas localizadas principalmente no cérebro e medula espinhal. As periféricas são aquelas localizadas no sistema nervoso periférico, portanto, gânglios e placas motoras. Quanto à função, é necessário questionar se ela é excitatória ou inibitória, que são as duas classificações possíveis. Ou ela atua excitando a membrana pós-sináptica, então o segundo neurônio ou a célula do órgão efetor, ou ela é inibitória, ela inibe a despolarização no próximo neurônio ou inibe a contratilidade da fibra muscular. Quanto à estrutura envolvida, vai estar na dependência da parte do axônio que está envolvido. Se for o axônio tendo relação com a parte somática, com o soma do outro neurônio, ela vai ser axossomática. E aí nós vamos ter axônio relacionando com dendrito, axodendrítica, axônio relacionando com o próprio axônio e formando uma figura de sinapse, ela vai ser chamada de axoaxônica. Se for entre dendritos, dendrodendríticas, e há um tipo mista, ou axossomática dendrítica, que com certeza envolve o axônio, o soma de um outro neurônio, e o dendrito de um outro neurônio. Então, nós temos aí uma sinapse do tipo mista. Nessa figura, a gente observa o corpo celular do neurônio. Esse corpo celular dispõe, logicamente, de um núcleo e de todas as organelas. Bastante mitocôndria, porque são células de grande consumo de energia, os dictiosomas ou complexo de Golgi, bem desenvolvidos, porque esse neurônio produz substâncias proteicas, produz neurotransmissores, tem a sua produção hormonal, como vimos aí, produz neurotransmissores, e esses neurotransmissores precisam de uma síntese que inicia no núcleo e acaba tendo um empacotamento aqui no complexo de Golgi ou dictiosoma. Essa estrutura, então, é do corpo celular e eu tenho dendritos que partem, prolongamentos curtos, dendritos, que partem desse corpo celular. E para baixo aqui, como eu estou vendo mielina, eu tenho certeza, então, de que é um axônio. Se esse neurônio, né, tem um axônio que chegou ao soma, então é axônio com soma, eu tenho o exemplo, então, do que nós vimos, então, como sinapse axossomática. O que é bastante raro é esse tipo de sinapse, que são as axoaxônicas. Observe que esse axônio está tendo uma relação com esse axônio de um outro neurônio no nível do nodo de Ravier. Então, esse é o tipo axônica. Aqui eu tenho um axônio chegando no dendrito. Então, eu tenho o tipo axodendrítico. Nessa figura aí, que dá uma ideia espacial do sistema nervoso, é possível identificar pelo menos 3 tipos de sinapses diferentes. Os neurotransmissores são elementos importantes nesse estudo da sinapse, porque são aquelas substâncias que eu vou encontrar dentro das vesículas, próximo
a sinapse, próximo então à figura da sinapse, que vai ter natureza química diferente e por isso pode ser classificado em pelo menos 4 classes. E quando elas são liberadas na fenda sináptica, elas vão estimular essa membrana pós-sináptica, que pode ser o soma, nesse caso aqui do neurônio, como pode ser uma fibra muscular. Qual é o neurotransmissor que ficou na classe 1. Essa classe é a classe bioquímica das substâncias. Na classe 1 eu tenho acetilcolina. Então aqui estão todas as nossas fibras que vão ser chamadas de colinérgicas em função da liberação de acetilcolina. Na classe 2 estão todas as aminas, e aí pode ser a serotonina, a dopamina e as duas principais, mais frequentes, que são a noradrenalina e a adrenalina. A noradrenalina é dos neurônios pós-ganglionares e a adrenalina é da medula da adrenal e também encontrada lá no cérebro. Todas essas aminas derivam do aminoácido tirosina, que se transforma em dopa, que se transforma em dopamina e se transforma em noradrenalina. Se houver ainda uma enzima que quebre essa noradrenalina, então eu tenho o segundo passo, que é o passo então da adrenalina. Perfeito? A classe 3 são os aminoácidos, aí nós temos como exemplo aqui o GABA, a glicina e o glutamato, e na classe 4 entram os peptídeos, entram outras substâncias, e aí como exemplo um peptídeo hipotalâmico, um peptídeo hipofisário, já estudamos isso aí nas aulas anteriores, e aquele peptídeo de ação intestinal, o PIV, existe peptídeos cerebrais e outros. A classe 4, então, ela vem aí para juntar os outros neurotransmissores que não estão nas classes 1, 2 e 3. O mecanismo de ação e liberação, como estamos fazendo uma recordação, a gente tem que ver de uma forma muito simples. A chegada do sinal elétrico na terminação nervosa pré-sináptica leva à liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. Esse mecanismo, quando todo mecanismo que envolve membrana, ele é um mecanismo cálcio dependente. E ele altera, então, a permeabilidade da membrana. Quer dizer, quem altera é o sinal elétrico, e nós vamos ver, e já vimos isso aí, no potencial de ação. Esse neurotransmissor, então, atinge os receptores, uma vez liberados, eles atingem o neurotransmissor. Eles atingem, então, o receptor da membrana pós-sináptica ou da membrana da célula efetora, promovendo uma despolarização, e isso significa alterando a permeabilidade aos diferentes íons. Com isso, ocorre a passagem do impulso entre as fibras nervosas ou entre essa fibra nervosa, entre esse axônio e as células efetoras. Mostrando o que foi dito na imagem anterior. Então eu tenho um axônio, esse axônio mantém uma relação com uma miofibrila, uma célula muscular. Toda vez que chega um impulso nervoso por esse axônio, essas vesículas de neurotransmissor, por um mecanismo cálcio-dependente, elas se aproximam da membrana pré-sináptica. Esse conteúdo interno das vesículas sinápticas, que são os neurotransmissores, são lançados, então, na fenda sináptica e aí tem condição de chegar na membrana pós-sináptica, onde encontram os receptores. Se for um neurotransmissor que excite essa célula, esses receptores serão sensíveis e há a contração dessa miofibrila. Se esse neurotransmissor for inibitório, que vai classificar essa sinapse como sendo uma sinapse inibitória, a liberação desse neurotransmissor faz com que essa miofibrila, ao invés dela despolarizar, ela vai hiperpolarizar. Ela não vai ser sensível e vai se manter inerte. Qual é o destino do neurotransmissor? Se esse neurotransmissor se mantiver nessa fenda sináptica, eu corro um risco de hiperexcitação e cansaço da fibra muscular ou da fibra elétrica, da fibra nervosa. Então é necessário que esse neurotransmissor ele saia do local, pelo menos temporariamente, para evitar a hiperexcitação. 3 mecanismos são bem conhecidos, que é a difusão para o líquido circundante, fácil de entender porque 70% do organismo é água. Então a água então está constantemente passando em todos os espaços do organismo. Isso aqui é um espaço intersticial e a água então está nesse espaço intersticial. Vai ser então lavado dessa fenda sináptica. Além disso, eu tenho a destruição pelas enzimas. Existe uma enzima chamada acetilcolinesterase, o nome diz, quebra a
a acetilcolina e a monoaminoxidase, que quebra a amina. Então, eu tenho a monoaminoxidase, que quebra por um processo bioquímico de desaminação, e eu tenho a catecol-O-metiltransferase, que é outra enzima também que quebra a amina, e aí, no caso, vai quebrar pelo mecanismo da metilação. Por último, eu tenho como destino do neurotransmissor a possibilidade dele ser recapturado ou recaptado. Nessa situação, o que vai ocorrer é o neurotransmissor ser liberado, né, e ele pode voltar para dentro dessa vesícula, ele vem, exerce ação no receptor de acetilcolina, e essa acetilcolina volta para dentro da vesícula, ou ela é incorporada por um outro segmento, e ela volta a fazer parte integralmente da membrana pós-sináptica, ou próxima à membrana pós-sináptica. Se houver ação enzimática, eu tenho acetilcolinesterase, quebrando em colina e acetato. Essa colina, novamente, ela pode voltar para dentro da célula e ela pode ser, então, repaginada, ela pode ser passar a constituir de novo uma acetilcolina e ela vai ser liberada. Mas o interessante do processo de recaptação é que essa substância ela vem em realização e ela volta integralmente, né, e para dentro da membrana da membrana pré-sináptica. E com isso ela pode ser utilizada novamente. Apesar de ser pouco badalado, já tem sido descrito aí que é um dos mecanismos mais frequentes que ocorre aí nesse nível da fenda sináptica. Os receptores pós-sinápticos, para nós finalizarmos aqui essa videoaula, nada mais são do que aqueles receptores que estão na membrana pós-sináptica. São aquelas proteínas existentes e que vão ser responsáveis pela sensibilidade ou não daquela fibra àquele neurotransmissor que vai chegar na fenda sináptica. Estamos falando da pós-sináptica. Esses receptores são chamados de receptores de fixação, porque permite uma fixação rápida do neurotransmissor para que ele possa se ligar ao receptor ionofórico, que vocês conhecem muito bem. Se for ler a palavra, receptor, recebe, íon significa íon de fato, e fórico nos lembra forame, buraco. Então, buracos de íons nada mais são do que os velhos canais iônicos, os canais de sódio e os canais de potássio, principalmente, que já foi estudado, com certeza, por todos vocês. E ele é o receptor ativo, então, na transmissão sináptica. Mais uma vez, isso aí é só uma recordação daquilo que a gente entende como importante, está sedimentado na cabeça de cada um, para que a gente possa entender bem o sistema nervoso dos animais.